CBN Esportes Campinas, primeira edição. Apresentação: Rafael Pio. 11h35, bom dia para você, sintonizado nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, primeira edição. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro, estava conversando aqui com os meus amigos Carlos Eduardo de Freitas, Antônio Lupi e Júlio Nascimento, que já está também com a gente ao vivo, não aqui no estúdio, mas ao vivo, saberá da conversa que estávamos tendo agora há pouco. Campinas vai voltar a ser a capital do futebol. Olha que beleza. Teremos 2 títulos no estadual esse ano, tenho certeza absoluta. Ponte ganhou na terça, Guarani ganhou na quarta. Jogos importantes, eu tenho certeza, Carlão de Freitas, que Série A2 é da Macaca, Paulistão é do Guarani, e você disse uma frase maravilhosa: quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição, CBN Esportes, primeira edição. Que clima sensacional, né? Eu brincava até com o nosso Flávio Paradela, falava assim: Flavião, pintou o campeão, pode entregar a taça. Aí, não satisfeito, soltei essa também. Quem ganhou, ganhou, ou seja, só o Santo André ganhou, ninguém ganha mais. Pintou o campeão paulista. E outra coisa, a partir de hoje está sendo planejada a Supercopa, a Recopa Paulista. Recopa Paulista. Então o campeão da 1 cruza com o campeão da 2. Ou seja, sensacional. 2024, derby teremos valendo taça. Então, Recopa Paulista. O Lupe tá olhando, o que esses dois loucos estão falando? Antônio Lupe, Recopa Paulista, bom dia. Bom dia, Pio. Eu vou ficar com aquele ditado que eu Está disse. criada a Copa Paulista 2024. Solte o seu termo preferido. O silêncio não comete erros. É mais ou menos por aí. Mas a possibilidade existe, hein? Existe essa possibilidade. Vamos aguardar. Coisa impressionante. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, Pio, tudo bem, né? Bom, o que as vitórias não fazem no meio de semana, né? Podia ser sempre assim, a cada 3 dias, vitórias de Guarani e Ponte Preta, pra deixar o clima mais tranquilo, aí ficava bom. Aliás, né, Julião, podia não ter jogo esse fim de semana, né? Pra gente continuar pelo menos uma semana nesse clima. Ah, não, aí é pra não correr riscos, né? Mas as chances são boas, Pio, as chances aí são boas, são jogos difíceis, né? Mas boas oportunidades aí de seguir esse bom aproveitamento do meio de semana, quem sabe, né? A gente na segunda-feira também não esteja aqui discutindo Recopa Paulista. Já pensou? Se a Recopa Gaúcha tá dando o que falar, porque o Soares marcou gol contra o São Luís, já tem polêmica até em cima disso. Imagina você, uma Recopa Paulista, o que ia virar isso? Coisa sensacional, seria maravilhoso. Mas o Júlio acho que vai concordar comigo, esse negócio de não ter jogo pra nós, repórteres, é muito ruim. É ruim. Porque o torcedor tá ouvindo falar assim, mas eles ficam lá. O período de final de ano é o pior. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Vira uma situação desesperadora. Então, quando os campeonatos começam, é como se fosse um alívio. Não tenha dúvida disso. Para todos nós. Bom, vitória ontem. Essa não tem jeito de dizer que não foi convincente, né, Júlio? Não, essa aí foi muito convincente, né, Pio? O Lucão ontem, na sonora que nós trouxemos aqui no CBN Esportes, segunda edição, ele disse que o Guarani daria uma resposta para o torcedor depois do tropeço contra o Santo André. Aí fica aquele discurso, né? Não, isso é papo de jogador, é um discurso preparado já com antecedência. Mas dentro de campo o Guarani foi lá e cumpriu o que o Lucão tinha prometido. Deu uma grande resposta dentro de campo, uma grande reação, 2-0 contra o Santos, e o técnico Moser falou sobre a reabilitação do Bugre e a primeira vitória em 2023. Não só eu cobrei os meus jogadores, mas eles mesmos se cobraram, né? Porque todos nós sabemos, e não tirando o mérito do Santo André, mas nós estivemos abaixo na estreia. E aí nós precisávamos dar uma resposta primeiramente para nós mesmos, né? Eles como jogadores, nós como comissão, e uma resposta para o nosso torcedor. E, assim, graças a Deus, fizemos um jogo bem sólido. Assim, os jogadores deram uma resposta
à altura assim do que eu esperava deles, porque normalmente a gente cobra de quem tem para dar, né? Então eu acredito muito nesse time, nessa equipe, no grupo que nós formamos, e eles estão de parabéns assim, porque pelo que eles entregaram, né? Enfrentaram uma grande equipe, né? E não é tão simples assim, vocês sabem bem, o Santos é uma força do nosso futebol, e enfrentar o Santos nunca é simples. Então, o grande desafio agora para nós é nós mantermos esse nível de atuação contra qualquer adversário e em qualquer estádio, né? Jogar no limite, se entregar como eles fizeram, ter imposição com a bola, fazer as combinações que nós treinamos de maneira repetida. E é isso. O grande desafio é tentar jogar no limite todos os jogos, como eles fizeram hoje. Pois é, Pio, e dá para colocar aí, né, essa vitória contra o Santos como uma das mais convincentes na era Moser no Guarani. O torcedor do Guarani tem muito carinho pelas vitórias que o Moser conquistou contra o Cruzeiro, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno da Série B, mas essa vitória contra o Santos aí, né, nessa era Moser, já entrando aí na galeria dos principais jogos do técnico desde a sua chegada no Brinco, e entra também, ano passado, o Guarani também teve boas atuações, né? Venceu o São Paulo no Brinco, teve um bom jogo contra o Santos, poderia ter vencido também, acabou empatando, quase eliminou o Corinthians nas quartas de final, o jogo foi para os pênaltis, o Guarani quase apronta para cima do Corinthians, a exceção foi o jogo contra o Palmeiras, mas então esse desempenho tem sido muito interessante contra os cabeças de chave, times com maior investimento no futebol brasileiro, né, Pio? Sem dúvida nenhuma. Acho que o Moser sai confiante e sempre é muito legal a entrevista coletiva dele, não me canso de dizer isso, e ontem ele demonstrou essa satisfação, Carlão. E esta resposta teria que ser dada, né? O Guarani não foi bem lá em Santo André e ontem tinha obrigação, até brincava, né? Falei sério, mas também até num tom até de brincadeira, que eu tinha certeza, ganhando ou perdendo, o Guarani ia ter uma postura diferente. E teve, e até acima do esperado, a atitude, a personalidade de você enfrentar um grande clube, soube aproveitar os espaços, soube aproveitar as falhas, essa marcação sob pressão no início do jogo foi muito interessante, deu muito certo, né? Porque você marcar um gol antes dos 5 minutos ou até os 10 minutos muda completamente o destino de uma partida, né? Porque, por exemplo, o Santos tinha a sua estratégia, o Guarani também. A partir do momento que você praticamente começa o jogo ganhando de 1-0, o adversário vai se lançar à frente, mais espaços vão aparecer, né? Você tem que ter uma concentração defensiva, mas se ofensivamente você tiver um contragolpe bem encaixado, a tendência de que o seu objetivo poderá ser alcançado, aí vem o segundo tempo e logo, né, o início do jogo já tem o segundo gol. Então as circunstâncias do jogo ajudaram demais o Guarani, graças à sua competência. A marcação sob pressão na falha do Eduardo Bauerman, também a perspicácia ali do Bruno José no cruzamento para o Nicolas Careca, ou seja, foi um Guarani ligado, um Guarani atento, um Guarani como o torcedor quer e como tem que ser no Campeonato Paulista. Então acho que ontem foi aí o pontapé inicial, a gente espera de uma boa campanha do Bugre no Paulistão. O Marcelo tá zoando a gente aqui, tá dizendo sobre a nossa empolgação. E o valeu, Marcelão. E o Giancarlo Turquete tá dizendo: não sei o que vocês beberam no café da manhã, só sei que eu quero um pouquinho. Você sabe, deixa eu contar, eu sempre, aqui de manhã é mais apertado de tempo, mas o Júlio contou uma história, né, do Guarani jogar bem contra as grandes equipes, e é verdade. Quando eu era pequenininho, e meu pai ia fazer os jogos, eu ia mais no campo do Guarani, porque o Guarani enfrentava as melhores equipes, as equipes grandes, né? E vira e mexe, o Guarani ganhava. Cara, eu me lembro Guarani 5, Palmeiras 2, Guarani 4, Santos 0, aquele gol do Amoroso, 4-2 no São Paulo, no Brasileirão de 94. O Corinthians, então, era freguês. Teve um 4-0, era Frânio Riu, técnico do Corinthians falecido. Clóvis e Djalminha destruíram o Corinthians, foi 4-0 também. Então, as minhas lembranças futebolísticas de infância
elas são lembranças de goleadas ou bons jogos do Guarani contra as grandes equipes, Rafael Pio. Sem dúvida Tá nenhuma. vendo só? Nossa, que maravilha. E terminava os quem jogos, diria? eu ia com meu amigo Adriano, a gente ficava lá no gramado, como o Arthurzinho faz Sim. hoje no Majestoso, eu fazia com o meu amigo Adriano no gramado do Brinco de Ouro. Quem diria? Ô, Júlio Gostou? Nascimento, adorei. Foi boa, ô, Lupe? Foi boa, foi boa. Arthurzinho, será que inverte também? Ô, Julião, sobre dois jogadores em específico, o Richard Rios ontem estreou e estreou muito bem. E o Nicolas Careca, inegável. Será que esses... Bom, o Richard já ganha passagem para ser titular, obviamente, mas o Nicolas Careca, até pela situação do Derek, que a gente não sei se já existe uma definição, mas pode pedir passagem também? Eu vou explicar hoje à tarde com detalhes a situação do Derek, mas já adianto que ele é dúvida, tá? Para o jogo de sábado contra o Ituano. O Richard Rios é o titular da posição, tá, Pio? O Guarani está investindo muito no Richard Rios, tanto que recusou uma proposta de 4 milhões por ele. Ele será, sempre que estiver em condições, o titular ali ao lado do Leandro Vilela. No caso do Nicolas Careca, aí eu revelo uma conversa que eu tive em particular com um integrante da comissão técnica do Guarani, e ele me confidenciou o seguinte: o Moser gosta muito do Nicolas Careca desde os tempos do CRB, e ele só não jogou no segundo semestre de 2022 por conta do aspecto físico. Foram apenas 3 jogos, né? O Nicolas Careca precisou ali passar por um tempo de recondicionamento, e foi o Moser que pediu para que ele ficasse. Então, o técnico do Guarani vai dar uma insistida com ele sempre que possível. Já tinha colocado ele contra o Santo André. Ele deve ter uma sequência porque o Moser quer fazer dessa temporada 2023 a primeira grande temporada do Nicolas Careca, né? Porque o auge dele, dá para colocar assim, o melhor momento foi com o CRB, que ele teve 4 gols no ano. Então, melhorar as estatísticas do Nicolas Careca é um dos objetivos aí do técnico Moser. Eu posso só dar relevo também. Ontem a gente elegeu o Bruno José na jornada como principal jogador do Guarani. E inclusive foi a minha pergunta que eu fiz pro Moser, né? Porque o Júlio pode trazer melhor essas informações, mas ano passado existiu uma indefinição se o Bruno José continuaria ou não no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E ontem eu confesso que lembrou aquele Bruno José dos tempos do Cruzeiro, quando ele apresentou boas atuações, marcando em cima, indo para o ataque, voltando para recompor, ele ao lado do Richard Rios. E ontem, mesmo não marcando, ele participou ativamente dos 2 gols, alta, né? Dando Na resposta. Série B, Terminou né? em alta. Não era assim aquele cara, um absoluto, mas eu lembro que o Bruno José fez boas partidas naquele momento de reação do Guarani. Então, e ele é um cara de confiança do Mozart, né? Taticamente ajuda muito. É aquela coisa que a gente fala, o Bruno José precisa aprender a marcar gols. Mas ele é um cara que, taticamente, para o treinador, ele é muito importante. Ontem ele foi um assistente, né, no gol do Nicolas Careca, e foi um cara que ajudou demais nessa recomposição. O treinador adora isso aí. Adora. Né? E o Nicolas Careca foi pra rede. Ó, a gente vai soltar o gol desde o pontapé inicial do segundo tempo. Conta aí, ó, dá entre 16 e 17 segundos. Carlos Cabela narrou assim. Papita o árbitro. Bola rolando aqui na CBN Campinas. Guarani e Santos. Olha, o Bugrão vem na primeira vez essa segunda etapa com o Bruno José pela direita, carregou, pintou cruzamento lá pelo meio, Nicolas Careca. Nicolas Careca, 17 segundos. 17 segundos, Nicolas Careca de cabeça. Esse é o gol do Guarani, o segundo gol do Guarani na vitória, o primeiro marcado pelo Giovanni Augusto no primeiro tempo, logo aos 5 minutos. Júlio Nascimento, até a tarde então, aí com mais informações sobre a situação do Derek. Exatamente, já pensando nesse jogo contra o Ituano. Até mais, Pio. Valeu, Júlio Nascimento, rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, primeira edição.
Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Bom, gente, a Federação Internacional de Vôlei anunciou ontem, quarta-feira, que Lucão, aquele mesmo, meio de rede, ex-Vôlei Campinas e que agora está no Cruzeiro, ele recebeu um gancho de 4 jogos, porque quando ele foi receber a medalha no último campeonato mundial, em setembro, ele fez um gesto obsceno. Ele chegou até a se desculpar nas redes sociais, aquela coisa toda. Como o cumprimento da pena acontece em jogos internacionais, o Lucão deve perder as primeiras partidas da próxima Liga das Nações. Isso impacta diretamente aí na presença dele nas competições pela equipe do Cruzeiro. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, primeira edição. 11h53, Antônio Lupe. Torcida da Ponte tá invadindo tudo que é estádio, hein, Lupe? On fire, né? A torcida da Ponte tá acesa. Já foi assim na cidade de Rio Claro, na estreia contra o Velo. Mesmo com todos os problemas da chuva no majestoso contra o São Caetano, um número legal de torcedores. E ontem, nas redes sociais, na verdade não foi nem ontem, né? Foi depois da vitória contra o São Caetano, todo mundo, quando vai começar a vender o ingresso pro jogo contra o 15, que é um clássico. E aí ontem, no comecinho da noite, fim de tarde, já foram disponibilizados os ingressos para a torcida da Ponte, cerca de 1.500 ingressos, vendas online, e isso aí durou 2 horas. Meu Deus. E aí depois, o site colocou como esgotado, por volta ali de 10h30, 11 horas, voltou a vender, mas também durou muito pouco. Então a informação que nós temos é que os 1.500 ingressos destinados aos torcedores da Ponte Preta já acabaram. Quem tinha a intenção de ir para Piracicaba não tem mais ingresso. Existe a possibilidade de uma cota, de uma carga extra? Existe, mas tudo vai depender da organização do evento que pertence ao 15 de Piracicaba e também dos órgãos de segurança. Até porque a gente sabe que, segundo a Lei Pelé,
o estatuto do torcedor, 10% da carga do estádio é destinado à torcida visitante. Então já tem essa carga destinada. Agora, se o 15 entender que tem segurança e que pode até mesmo lucrar ainda mais com os torcedores da Ponte, eles devem sim colocar uma carga extra, mas isso ainda não é certo. Por enquanto, não tem mais ingressos para o torcedor da Ponte acompanhar o duelo contra o 15, sábado, 11 horas da manhã, lá no Barão da Serra Negra. Depois da vitória contra o São Caetano, toda a comemoração já ficou no passado e agora o técnico Hélio dos Anjos. Hoje tem uma atividade no período da tarde e amanhã ele encerra a preparação, provavelmente no período da manhã, até para que os jogadores já tenham aí a questão do clima, do horário diferente, de ambientar a essa situação, até porque todo jogo que acontece no período da manhã tem uma preparação especial, alimentação, hidratação e tudo mais. Então amanhã a Ponte encerra esses trabalhos visando o jogo contra a equipe do 15 para mais uma decisão. A Ponte que está com 100% de aproveitamento e o 15 também não perdeu. Venceu na estreia e ontem empatou em casa com o Taubaté. Até porque se a diretoria do 15 libera mais ingressos, teoricamente, Carlão, existe um grande risco da torcida da Ponte ser maior que a do 15. Não sei se é interessante para ele. Eu também acho que não. E mesmo se mais uma carga fosse liberada, pensando financeiramente, não é um dinheiro que vai salvar a vida do 15, vai melhorar, ele vai contratar um baita reforço com esse dinheiro dos ingressos. Eu também acho que vai ficar nisso aí. Mas sabe, às vezes a gente brinca, né? Que o torcedor da Ponte se identifica com o Série A2 e até fora do ar nós estávamos falando, né? Do fanatismo, a característica da torcida da Ponte. E agora não é brincadeira, não. Historicamente, é claro que o Ponte Pretano quer enfrentar o Flamengo, quer enfrentar o Corinthians, mas a história da Ponte, a história da torcida, a história de construção de estádio, vai muito ao encontro dessas coisas assim mais sofridas, mais... Eu não sei nem como falar, mas parece que o torcedor da Ponte se identifica com essa coisa de Série A2, porque é um sofrimento, é um momento que você precisa abraçar o time, realmente se fazer presente. E a torcida da Ponte, quando ela está nessa situação, ela gosta, ela abraça. Diferente até de estar numa Série A, numa situação mais cômoda. Tanto é que, não sei como que o torcedor pode interpretar isso, mas o Guarani, com o sofrimento que o Guarani passou nos últimos tempos, a torcida do Guarani mudou a característica. Mudou para melhor. Abraçou mais. A torcida do Guarani era aquela coisa, só vai em decisão, né, só vai na boa. Não, o Guarani, com o sofrimento, a torcida do Guarani mudou a característica. E a torcida da Ponte parece que se identifica com essa coisa do sofrimento, de Série A2, de ter que ir fora de casa, jogar pra segurar um resultado, sabe? Então é impressionante a mobilização da torcida da Ponte nesta Série A2, principalmente fora de casa, né, contra o Velo Clube e agora contra o 15 de Piracicaba, e que o time entenda isso, né, que tem uma torcida que abraçou a causa. E que a gente, claro, vai trazer todas as emoções no próximo sábado aqui na CBN Campinas. Dá tempo de Fábio Scheibe, Valmir Bortoleto? Ontem Fábio Scheibe esteve no Dr. Novelli Júnior, o empate da Luzinha no último lance do jogo, e trouxe um relato pra gente. Bom dia, Fabião. Na noite de reencontro com seu ex-clube, o técnico Mazola Júnior viu a Portuguesa empatar no final da partida contra o Ituano aqui no Novelli Júnior em Itu. Ituano 1, Portuguesa também 1. Ituano abriu o placar com Paulo Jesus também no segundo tempo. E Daniel Costa empatou para a Portuguesa num gol de pênalti aos 48 minutos. O Ituano que ainda perdeu um pênalti na primeira etapa. José Aldo perdeu a cobrança. Tomazella, que fez uma ótima partida, garantiu esse empate, um pontinho para a Lusa aqui em Itu. Um forte abraço, estamos juntos, CBN. Valeu, Fábio Scheibe. Agora no trabalho especial com o Ituano e com a Luzinha. Dois times, pelo amor de Deus, que delícia, né, Carlão de Freitas? Esse trabalho especial do Fábio Scheibe é algo assim... Ano passado com o Palmeiras foi um fenômeno, né? A repercussão. Exatamente. Né? Paulistão, em 10 segundos, começa da seguinte forma. Até agora, ninguém ganhou duas. Mostra o equilíbrio, né? Mostra o equilíbrio, os times do interior investindo forte, os grandes numa preguiça danada. Nossa, o Santos ontem, meu Deus do céu. Até a tarde, Carlão de Freitas. Antônio Lupe, nos encontramos às 4. No CBN Esportes, segunda edição. Exatamente. Um abraço, gente. A gente volta às 4. Até lá, tchau. CBN